Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos. Está começando mais um Saúde e Bem-Estar. Esse é o nosso canal Viver Brasil. O programa está, como eu disse, começando agora. Vamos então, nesse primeiro bloco, falar de um problema que tira o sono, a qualidade de vida de muitas mulheres e homens também pelo Brasil afora, mas principalmente das mulheres. Olha que número, 145 mulheres são internadas todos os dias para o tratamento das varizes. Como tratar, como prevenir, é tudo isso que a gente vai saber agora com o cirurgião vascular, Dr. Gustavo Franklin, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e também coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular da Santa Casa aqui de Belo Horizonte, a gloriosa Santa Casa. Bem-vindo, doutor Gustavo, tudo bem? Ô, Fernando, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, tudo ótimo, beleza. Alegria te receber aqui. Vamos falar desse problema, olha, 145 mulheres todos os dias internadas no Brasil para tratar dos problemas de varizes, né? Imagino que exista um gargalo muito grande ainda da pandemia, de problemas que foram represados ali, né, doutor? Com certeza, Fernando. As varizes é uma doença muito prevalente na população. Você falou muito bem, mais nas mulheres por questões hormonais, gestação, né? Então, de cada 3 a 4 mulheres, um homem tem varize. É uma doença basicamente de causa genética, associada com essas outras questões de gestação, exposição hormonal, sedentarismo, a própria idade, por aí vai. A questão da pandemia foi uma questão muito difícil no país, né? Não só no país como no mundo. Todos os serviços de saúde teve de criar toda a atenção e foco da sua capacidade de atendimento para resolver o problema de Covid. Foi um momento muito difícil, na área vascular também, porque o Covid, não sei se você percebeu aí na evolução, uma das principais complicações também é a trombose e os desfechos tromboembólicos, né? Então, nós, cirurgiões vasculares, tivemos uma importância muito grande aí para resolver as questões das complicações do Covid nessa época tão difícil. E até hoje está bagunçado. Até hoje, por incrível que pareça, muitos hospitais já tinham uma rotina, né, daquela demanda do dia a dia para operar varizes. E a fila aumentou muito porque o serviço parou quase 1 ano e meio. Na Santa Casa, por exemplo, nós tínhamos o hábito de operar de 4 a 5 varizes por dia, né? Fora os outros tratamentos como escleroterapia por espuma, que ajudam muitos pacientes na população aí brasileira. Então, com essa paralisação por causa da demanda do Covid, teve um represamento, teve um gargalo aí, e isso está repercutindo até nos dias de hoje. Muito bem. O senhor falou aí da espuma, né? Tecnologia nova que trouxe muita qualidade para essa cirurgia, né? Deu uma simplificada. Essa cirurgia, se a gente for voltar 10 anos aqui no tempo, ela era feita de um jeito com uma complicação que hoje é um passado muito remoto, né? A tendência mundial, os protocolos europeus e americanos, é a deshospitalização para o tratamento de varizes, sabe, Fernando? Então, a espuma é uma técnica, uma escleroterapia, é uma técnica de injetar um produto, né, uma substância dentro da veia, que é o polidecanol diluído com gás, que ele vai sim resolver problemas de pacientes com varizes, principalmente aquelas varizes mais avançadas, daquelas que têm alterações da pele, para pacientes que têm problemas de feridas. A espuma é um ótimo procedimento para isso. E realmente você não tem necessidade de internar, você consegue atender um número grande de pacientes com um custo aí operacional menor. Então ela veio para solucionar essa questão para muitas pessoas. Muitos pacientes foram beneficiados dessa técnica. Agora, no Sistema Único de Saúde também já está disponível? Na Santa Casa já é possível fazer? No serviço da Santa Casa, nós iniciamos o trabalho de tratamento de escleroterapia por espuma aproximadamente há uns 4, 5 anos. Tá? Não é só nosso serviço, um dos pioneiros aconteceu na Bahia, em Salvador, e tem uma fila, né? Mas tem assim um atendimento de 30, 35, 40 pacientes por semana são beneficiados com essa técnica. Eu gosto de dizer que existem várias técnicas e quando tem várias técnicas para tratar o mesmo problema, significa que nenhuma é soberana, né? Então nós temos aí tratamento com laser, tratamentos com radiofrequência, com termoablação, e também temos tratamento de escleroterapia por espuma. Temos as melhores indicações para cada paciente. Não tem um padrão ouro? Padrão ouro depende para quê? Para tratar a veia safena, por exemplo,
O padrão ouro hoje no mundo são as técnicas termoablativas. É uma técnica guiada pelo ultrassom, que nós entramos com uma fibra e nós queimamos a veia por dentro, guiado pela televisão, ou seja, pelo ultrassom. O paciente não precisa ser internado, pode ir embora no mesmo dia, eu faço na minha clínica diariamente, e hoje é considerado padrão ouro. O senhor falou veia safena, é a safena do coração mesmo, exato, só que está na perna, né? Quando vai fazer a cirurgia de ponte de safena, tira da perna e coloca no coração, né? Exatamente. Muitas vezes a gente fala a palavra safena, já remete logo ao coração, porque é um enxerto natural, um enxerto autólogo, utilizado, né, para fazer essa ponte, esse novo caminho no coração. Então, quem opera de varizes da safena vai ficar sem poder fazer a cirurgia de safena depois? De forma nenhuma. Nós temos, Fernando, 4 safenas, 2 safenas em cada perna e ainda tem enxertos como artérias do braço, tem a artéria a mamária, que está própria, uma artéria do tórax, então tem outros enxertos naturais. A safena, nem todas as safenas têm que ser tratadas, mas quando a safena perde a sua função, que é levar o sangue do pé para o coração, aí sim, ela tem que ser avaliada se tem necessidade de ficar no paciente ou não. E como que você pode tratá-la? Com termoablação, que é o laser, que através de um calor para o catéter, cirurgia convencional, que é aquela cirurgia que o paciente toma uma anestesia, tem um cortezinho na virilha e na perna, e nós removemos essa safena, ou a escleroterapia por espuma, guiada também por ultrassom, nós podemos injetar um medicamento dentro da veia, melhorando muito os sintomas da pressão venosa, da hipertensão venosa. No caso, o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. Se o paciente tem varizes de grosso calibre, essas varizes podem ser tratadas. Então, hoje nós temos um arsenal de técnicas para tratar o paciente sem necessidade de hospitalização. E também de artifícios, como as famosas meias de compressão, né? Como elas são sofisticadas, as meias, né, doutor? Sim, essas meias graduadas, Fernando, você estava falando agora que você faz atividade física, corre, né, com meia de compressão, ela ajuda muito porque a sua função é comprimir as veias profundas que estão localizadas perto dos ossos, dentro dos músculos, porque o nosso principal coração da perna, vamos dizer assim, é a batata da perna, o gastrocnêmio, né? São as batatas é o músculo da panturrilha. Então, com o uso da meia, ele ajuda a comprimir, com isso o retorno venoso é facilitado e aquela paciente que tem muito peso e queimação, ela vai chegar no final do dia com mais conforto, porque ela vai ter seus sintomas minimizados com o uso da meia. E isso evoluiu tanto, a gente tem o nosso grande amigo lá, o doutor Sérgio, né? Sérgio Belzac, lá de São Paulo. Eu lembro de conversar com ele um pouco antes de uma última Olimpíada, e ele falou, repara para você ver nas provas de fundo, de corrida, como as pessoas vão estar usando as meias. Sim. E de fato, e hoje você vê imagens de corridas, essas meias viraram quase um uniforme, todo mundo usa, e até mesmo tem meias que partem do calcanhar para cima. Sim. Não são meias inteiras ali, é só Sim. mesmo para fazer a compressão. Mas não é só pegar e usar, não. Essa meia é sob medida Sim. de cada panturrilha, né? Exatamente. Às vezes a esquerda é diferente da direita, né? Sim, a meia ela tem que ser passada por médico, tem que ser indicada por é uma indicação médica. E eu falo que não é só prescrever uma meia. Tem um valor, tem um custo, né? Mas ela tem que ter medidas, né? De tornozelo, de linhas abaixo do joelho, de toda a circunferência do membro, para que o paciente possa adaptar o uso da meia e não abandoná-la. Porque muitas vezes o paciente abandona o uso da meia porque compra a meia inadequada para o seu caso. Exatamente. Não é só fazer a compressão, porque essa compressão pode, às vezes, até complicar daquele garrote, né? Que fica prendendo muito, né? Bem falado, Fernando. A meia ela tem que ser vestida, ela não pode ter dobras, não pode ter aquelas bainhas que às vezes a gente fala quando a meia passa da linha do joelho, ela tem que ficar totalmente acomodada na perna, esticadinha. Qualquer dobra que você der a mais, você está dobrando a compressão. Aí no caso você vai estar piorando, você vai estar garroteando aquele ponto. Aí você imagina uma pessoa que usa uma meia de uma forma inadequada durante 12 horas do dia, ela vai estar prejudicando e vai chegar no final do dia com a perna bem dolorida. Qual a relação do inchaço das pernas, que é muito frequente entre homens e mulheres, e a questão das varizes? Os principais sinais e sintomas das varizes são o inchaço, que é o edema, né? A dor e peso na perna. O que acontece? Se você for parar para pensar, nós temos a força da gravidade está agindo sobre o nosso corpo o tempo todo.
O homem, na fase evolutiva, lá nos primórdios, nós somos animais de 4 patas. E nós passamos a andar em ortostatismo, ou seja, andando sobre 2 patas. Olha que interessante. Nessa questão evolutiva, o sangue venoso ele tem que vencer a força da gravidade. Pacientes que têm problemas genéticos de insuficiência venosa, por algum motivo, têm uma deficiência na parede desses vasos, esses vasos vão perdendo essa finalidade. E com o passar dos anos, esses vasos eles têm a dificuldade de drenar esse sangue. Então, quem tem insuficiência venosa e varizes pode chegar no final do dia com edema, porque aquela perna vira uma caixa d'água. Em vez de ter um determinado volume de sangue no resíduo, fica uma quantidade muito maior. Então, qual que é a melhor forma para combater esse edema? É uma forma simples, elevar os membros, colocar os membros para o alto, para cima. O paciente tem aquela sensação de alívio, de calma, só de colocar as pernas para cima. Por quê? A força da gravidade está agindo junto e está esvaziando essa perna. Então, por isso, quem tem varizes, quem fica muito tempo trabalhando em pé ou sentado, do meio do dia para frente, eu costumo falar com meus pacientes que eles começam a lembrar que tem perna. Eu falo, quando você está lembrando que tem perna, lembra que tem ombro, lembra que tem coluna, alguma coisa errada está acontecendo. É por isso, porque o sistema de retorno já não está funcionando da maneira que deveria. E até vocês, quando fazem cirurgias, né, em pé ali, cirurgias longas, né, vocês também têm essa atenção, né, doutor? Com certeza. Você pode, chega no final do dia, eu uso meia elástica. Quando eu não uso a meia em cirurgias arteriais, aneurismas, que eu fico às vezes 6, 7 horas em cirurgia, eu sinto a diferença. Apesar que eu não tenho fator genético para varizes, tá? Eu não tenho nenhuma varize, então eu falo com meus pacientes, eu imagino quem tenha, né? Porque incomoda muito. Mas o inchaço, ele independe da varize, né? O inchaço nas pernas vai acontecer quando você fica numa posição durante muito tempo? Muito bem colocado. Você vai fazer um voo internacional de 8, 10, 12 horas, vai ficar sentado ali, né, muito tempo. Pode ter um inchaço, sim, por causa dessa dificuldade do retorno venoso. Agora, você imagina, já tem essa dificuldade por causa do meio que você está, sentado, trabalhando muito tempo. Se você também tem varizes ou insuficiência venosa, você está somando e dificultando mais ainda e tendo mais inchaço e mais edema. Mas nós temos que frisar que não é só insuficiência venosa que causa inchaço, né? Tem os problemas linfáticos, linfedema, tem problemas de insuficiência cardíaca, o paciente tem um coração fraco e pode repercutir com edemas na perna, proteinúria, alteração de proteína, tem muitas outras causas para o inchaço. Nós temos que fazer o diagnóstico diferencial. Excesso de sal? O excesso de sal vai mudar muita osmolaridade aí de líquido fora da célula e o paciente pode ficar com inchaço. Agora, esse inchaço ele pode caminhar e evoluir para um quadro de varizes ou eles são questões independentes? Independentes. A verdade é o seguinte, a varize ela faz parte de uma síndrome, de uma síndrome chamada insuficiência venosa crônica. E ela tem várias classificações, Fernando. Então ela pode começar com um vasinho, depois essa paciente começa a apresentar algumas vezes mais calibrosas, que ela observa, o próprio paciente já faz o diagnóstico. E em um certo momento começa a ter um inchaço, que a gente chama de uma classificação intermediária aí. Logo depois que o paciente apresenta esse inchaço, ele vai começar a ter alterações da pele. Então eu falo muito que nós não podemos postergar o tratamento das varizes e os cuidados do dia a dia, porque no decorrer do tempo, essas varizes começam a danificar até a perfusão da pele. Fica aquela pele mais escurecida, depois começa a dar aquele aspecto de casca de laranja, até a tão temidas feridas. Tem pacientes, Fernando, que tem úlceras, que não cicatrizam, fica aí meses, até anos com aquela ferida, com aquela região perto do tornozelo, com aquela ferida aberta, constrange muitas pessoas. E fazendo um tratamento bem feito e tomando os cuidados do dia a dia, ele pode evitar chegar nesse ponto. Eu imagino que tem uma relação muito direta com bons hábitos, uma alimentação mais equilibrada, né? Fernando, tudo na vida depende dos nossos bons hábitos. Eu estava pensando um dia, conversando com um colega, né? Se for pensar, né, diminuiu muito o tabagismo, entre outras questões. Por que nós não cuidamos da saúde no dia a dia, como tem que ser feito? Porque às vezes a pessoa pensa na aposentadoria, ela faz um pé de meia, pensando o que vai acontecer com ela lá na frente. Mas e a saúde? Eu percebo que nós não temos muita condição de avaliar o desfecho, os desdobramentos. E você não consegue voltar atrás. Se você tem um AVC, você não tem uma opção, olha, será que eu posso voltar 10 anos e não fumar para evitar esse AVC? Então, na verdade, é plantando todo dia um pouquinho para colher lá na frente. Muitas vezes, você não tem condição nem tendo dinheiro para reverter o que aconteceu por um descuido seu de anos e anos e anos seguidos. Exatamente. Eu acho que
A saúde mental é muito importante, a qualidade de vida, né? Você procurar estar em ambientes que te faça feliz, te faça bem, porque eu falo que uma coisa puxa a outra, Fernando. Eu gosto muito do efeito positivo e negativo, sabe? Se você tá bem com a sua saúde, você come bem, você faz atividade física, você dorme melhor, procura se relacionar com pessoas que você gosta. Agora, o contrário também é verdadeiro. Você já tá mal, aí você já come mal, dorme mal. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, acho que a gente tem que cuidar da saúde mental e da física. Sim, sim. Parece estranho a gente falar que a prevenção, né, a profilaxia das varizes pode ser ter bons amigos, saúde mental, mas não é absurdo, né? Faz parte tomar água, né, se alimentar bem. Musculação, treinos. Porque para as mulheres é uma ameaça maior do que para os homens. As mulheres vão ter essa ameaça mais perto delas com relação às varizes, com relação a essa questão estética, porque o senhor disse na abertura, questões hormonais também, né? Perfeito, Fernanda. A estatística mostra que de cada 3 a 4 mulheres, um homem tem varizes. E na população ela é muito prevalente. Acima de 60 anos, até 50%, 60% da população vai ter algum quadro de varizes. Pode ser brando ou não. E na população jovem, menos de 50 anos, até 30%. A prevalência é muito grande. E exatamente, o principal fator é genético, mas os outros associados são hormônio que está na mulher, principalmente derivado do estrogênio. Mulher faz uso de anticoncepcional desde cedo, ou faz reposição depois de 40 e poucos, 50 anos, que a mulher hoje está mudando muito, né? Ela está mudando muito a sua atividade, gestações... Reposição necessária também na menopausa, né? Com certeza. Eu falo, às vezes a paciente me procura, isso é muito legal essa conversa que nós estamos tendo, que ela falou, Gustavo, estou precisando de fazer reposição hormonal, mas eu tenho varizes aí. Eu falei, você vai fazer reposição hormonal. A sua cabeça vai ficar melhor, você vai dormir melhor, vai melhorar a sua relação sexual com o seu parceiro, vai melhorar a sua vida. As varizes já está aí por causa da sua genética, nós vamos conduzir. Então a gente tem que colocar o paciente no centro. Não adianta falar assim, eu quero olhar a minha parte, o ginecologista quer olhar o dele, o endócrino quer olhar o dele. Nós temos que ter uma avaliação colocando o paciente no centro. Acho que a medicina hoje é muito de colocar o paciente no centro. Você tem que ter muita empatia para ser um bom médico, porque senão você vai acabar seguindo só o livro, né? Sei. E cada um tem a sua história, tem a sua genética, como a gente está descobrindo aqui. Com certeza. Agora, soluções caseiras para esse inchaço nas pernas e, consequentemente, também para a prevenção dos problemas mais... esses iniciais da varize, né? O senhor falou, pernas para cima. Pernas para cima, ali na cama mesmo, coloca 2 travesseiros e põe a perna para cima, ou é mesmo... lá na parede. Tem algumas medidas de colocar um calçozinho catálogo telefônico. Lembra? Catálogo telefônico. Eu falo não existe isso mais, não, né? Não existe, não. Telefônico. Eu gosto de Enciclopédia Barça. Não, Enciclopédia Barça. Eu falo o seguinte, o que eu falo para prevenir ou para diminuir essa progressão, né? Porque se tem problema genético, você vai ter varizes. Atividade física regular, uma boa alimentação, controle do peso é fundamental. Avaliar essa questão da pílula anticoncepcional. Existem pílulas com menos componentes derivados do estrogênio ou não. Fazer o que pode ser feito e procurar o cirurgião vascular ou angiologista o quanto antes. Se você tem sintomas de peso, queimação e dor ou visualiza varizes nas pernas, tem que procurar a ajuda do profissional. Não adianta o paciente ficar muito tempo longe. Desculpa te interromper, Fernando, porque muitas mulheres escondem as pernas até delas durante muitos anos e de repente elas têm um estalo, tá com a perna toda tomada, e isso mexe muito na autoestima da mulher. Não é só dor física, a dor da estética também incomoda bastante. Sim, e ali tem também outros componentes, né, como a estria, a celulite. Perfeito. Eu falo que o mundo feminino, o olhar feminino é muito diferenciado. Quando eu comecei a minha atividade médica, eu falava assim, gente, essas varizes, esses vasinhos, né? E eu fazia aquela cirurgia de aorta, aqueles abdômenes enormes. Eu falava assim, são só varizes. Eu percebi que não. As mulheres é que estão certas. Se você for parar para pensar, a autoestima, a vaidade, o autocuidado faz com que as mulheres tenham uma sobrevida maior do que a do homem. Porque
Pra gente, assim, do ponto de vista estético, incomoda? Eu acho bonito a celulite. Eu gosto. Você gosta? Um vasinho ali ou aqui, ali, eu acho bonitinho não, também. Né? Não, mas Fernando, eu acho que para homem, que essa dos vasinhos sabe que menos. Celulite, sabe o que significa? Gostosura em braille. Gostosura em braille, tá certo. Eu acho legal. Agora, para a mulher, realmente que realmente incomoda. Você falou assim, aquela pele que ela não cuida, vai ficando com aquele aspecto de casca de laranja. Poxa, terror para as dermatologistas, né? Sim, tem realmente um cuidado. É o que você falou, a mulher se cuida desde cedo, ela frequenta os consultórios ginecológicos, ela tem uma interação, consciência com o seu corpo, né? É. E precisa, porque se for parar para pensar, né, a mulher passa por gestação, a mulher enfrenta o mercado de trabalho igual o homem. Então eu falo com meus pacientes que eu sou fã das mulheres, porque eu sou preceptor de residência, tenho residentes mulheres e homens, eu vejo que as mulheres elas têm que se desdobrar para conseguir estar ali, né? Então, e ainda continua cuidando da saúde de uma forma exemplar. Sim. Quando acontece de você chegar em casa, a meia nem está apertando tanto, mas você vê que está com aquele inchaço, a gente já viu aqui que existem vários motivos para a perna ficar inchada. Mas é um aviso de que alguma coisa precisa ser investigada? Sim, sim. Eu falo o seguinte, em dias muito quentes, se você tem uma atividade, cabeleireiro, cirurgião, taxista, trabalha no Uber, pessoas que ficam muito tempo sentado ou muito tempo em pé na mesma posição, tem uma tendência de chegar com o membro um pouco inchado em casa. Mas se aquilo de uma forma muito forte, muito exagerada, alguma coisa está acontecendo. Pode ser doença de varizes, tem que avaliar essa questão da alimentação, tem que avaliar se o paciente está fazendo algum problema de linfedema, ou outros problemas cardiovasculares, nós temos que avaliar. Não é normal você ficar com a perna inchada todos os dias, mas pode ocorrer. Dor também? Dor também. A dor da varize é aquela dor que ela vai iniciar no meio para o final do dia. Geralmente quem tem varize, Fernando, ele acorda super bem. Por quê? Porque ele dormiu na horizontal. Então a questão da força da gravidade ali já normalizou o sistema de drenagem sanguínea. Com o decorrer do dia, do meio do dia para frente, eu costumo dizer para meus pacientes, é aquilo que eu acabei de falar, o paciente lembra que tem perna. Fica com aquela sensação de perna inquieta, sensação de colocar a perna para cima. São os sintomas das varizes, sabe? Então, como que pode ser contornado isso? Fazendo bons tratamentos, uso de meia elástica, muito treino, muita musculação. Existe aí uma tendência de falar que musculação piora as varizes. Isso é um mito, não tem nada disso. Pelo contrário, quanto mais fortalecimento da panturrilha, melhor é o retorno venoso, melhor é o bombeamento para esse sangue. Então, a atividade física é fundamental. Tem muitas pacientes que têm varizes assintomáticas, porque treina muito e mantém. E interessante, só voltando no assunto que a gente abordou rapidamente, claro. A questão das meias, né, que são milagrosas aí para auxiliar, meias de compressão. Atenção na compra dessa meia, porque na internet a internet está cheia de opções. Sim. É moda também nas academias. Sim. Usar essas meias. Coloridas, está cheio de meia bonita, é verdade. Mas ela está fazendo uma compressão e ela precisa ser calculada, né? Tem que ser calculada, tem que ser bem prescrita, bem indicada. Sim. Tem até calçadores, né, que às vezes a pressão é muito grande, tem um aparelhinho para calçar a meia. Tem aparelho para calçar, e eu falo, Fernando, e na meia também tem algumas orientações de bula que falam assim, você vai acordar, você não vai colocar o pé para baixo, vai colocar primeiro a meia antes de descer da cama. Eu falo para meus pacientes, esqueça isso, não tem condição de você levar isso no seu dia a dia. Então não precisa desse exagero, gente. Vocês podem acordar, tomar seu banho, tomar seu café, colocar a meia e sair. Agora, é muito interessante isso que você colocou. Às vezes um idoso que não tem a ajuda de um familiar ou de um apoio, ele tem muita dificuldade de calçar. Então, a meia muitas vezes não vai servir para todo mundo por causa dessa dificuldade. Quando a pessoa se adapta, é muito bom. Mas nós moramos num país tropical, vamos ser sinceros, nem todo mundo usa, não tem jeito. Nem todo mundo usa, mas temos esses calçadores que ajudam muito, principalmente os mais idosos. Exatamente. É como se colocasse ali com uma luva, né? É Sim. Maravilhoso aquilo, né, doutor? E tem uma luva mesmo, que vem no kit, que o paciente veste para poder pegar o tecido e conseguir ter uma aderência maior para poder puxar a meia. É interessante. Sim, sim. Muito bacana. Doutor, quero te agradecer, muito obrigado aí pela
gentileza da entrevista, conversa ótima com o Dr. Gustavo Franklin, coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular da Santa Casa. Santa Casa é nossa parceira aqui, a gente torce muito para o desenvolvimento de tudo lá, um orgulho para todos nós belo-horizontinos, né, doutor? Ah, não, sim, sempre na luta de melhorar a assistência médica, né, às vezes com pouco recurso, mas é uma santa casa, ela recebe todos, né? Isso é muito importante. Grande abraço a todos lá. Obrigado, Valeu. muito obrigado. A gente vai fazer um intervalo, Madurinho? Intervalo, e daqui a pouco a gente está de volta.